Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu, Caio Carneiro, host desse podcast, digo que teremos um podcast muito interessante hoje, diga de passagem. E ao meu lado aqui, também host desse podcast. A verdade é quem manda na coisa toda, pra não falar um palavrão aqui, né? Um palavrão? Um palavrão, que manda na coisa toda, Dona Fabiana Saia Carneiro. Uma salva de palmas pra Dona Fabiana que está aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Viu? A gente bate palma pra gente mesmo, né? Isso que é amor próprio, né? Amor, você está pronto pra esse podcast? Amor, eu não sei do que a gente vai falar. Eu sei, tá tudo muito preparado aqui. Você viu que hoje só está eu e a senhora, minha esposa, que estamos aqui, porque o tema de hoje é um tema que é nosso, minha filha. O tema de hoje, você sabe que em novembro, pra quem não sabe, novembro a gente comemora mais um ano de casado. E nesse clima que celebramos agora, no último dia 12 de novembro, estamos gravando em novembro, agora não sei quando você está ouvindo ou vendo esse podcast, falaremos sobre estratégias de relacionamento, porque não importa se você que está aí, se você Olha, uma informação muito interessante, a gente não comemora só muito bem, né, nosso aniversário de casado, como a gente sempre faz filho em novembro, já percebeu? É sério? É, por isso que nasce tanto filho em agosto, entendeu? Não, mas foi... Dois. Dois, verdade. É. Você viu que o nosso aniversário de casamento coisas loucas acontecem, Kaique. Amarra o coque. Coisas loucas acontecem no mês de novembro. Então, por isso, senhoras e senhores, decidimos só nós. Porque a gente falou assim, pô, que casal que a gente vai trazer pra falar disso? Pô, falaremos nós. Então eu trouxe algumas anotações, mas o papo de hoje é relacionamentos extremamente eficientes. E, obviamente, você que tá aí do outro lado, você que, por exemplo, seja empreendedor, você trabalha junto com a sua esposa, não trabalha, vocês trabalham em lugares distintos, ou independentemente, transcendendo... Tinha uma máscara aqui, Kaique, aqui na mesa, né? Máscara. A máscara, a realidade, né, hoje do Brasil é cadê minha chave, cadê minha máscara, aquela coisa toda. Mas é muito importante você saber que existem estratégias eficientes. Muitas das coisas, né, amor, a gente descobriu na tentativa e erro, rebatendo a cabeça, já tá 14 anos juntos. Então já é uma boa caminhada. Só coloca aí, 14 anos é bodas do quê? Eu estou curioso. Alguém sabe, 14 anos é bodas do quê? Eu sei, deve ter... É o quê? Coloca no amigo Google, 14 anos juntos é bodas de... Do quê? Estou curioso. Marfim. Marfim, uma coisa já chique, uma coisa já elegante. Ou seja, 14 anos não é qualquer coisa, Brasil. Ano que vem, boda de cristal. Que é 15 anos, né? Sim. Né? Depois... E depois? 16 é? Oh, meu pai, calma aí que deixa eu abrir esse treco aqui. A gente saiu do quê? 13 é o quê? Turmalina, eu acho que Olha eu mereço uma turmalina, Paraíba, né? Isso, já faz o bem merchanzinho maravilhosa da marca Esmera. de joias da Esmera. Da Esmera, claro, óbvio. E o que era com 13? 13 era de linho. Ou renda. Aí, linho é uma coisa que a gente Linho transcendeu, a renda, gente saiu da roupinha básica, a gente começou a entrar no marfim. Então eu gostei. E a gente trouxe algumas táticas que eu quero dividir, também experiências nossas, e sei lá onde esse podcast vai dar. Mas você que hoje, às vezes alguém está solteiro e fala, pô, então se é solteiro, vou desligar esse podcast? Não, meu amigo. Não, minha amiga, ao contrário, você já precisa saber agora. Ouvir, aumentar o som. Você já precisa saber agora o que você precisa fazer, as estratégias, para você evitar alguns erros, economizar tempo, energia e esforço, bater na cabeça. Então, vamos lá, amor? Bora. E quais são as anotações que você trouxe? Nenhuma. Olha, não sabia nem do que a gente ia falar. Eu sou o nerd do relacionamento. Mas eu sou uma pessoa pronta, entendeu? Eu sou um nerd. Mudou a história. Mudou a história. Na faculdade, só uma coisa. Nossa, eu e a Fabi, a gente se conheceu na faculdade. Eu sou mais velho do que a Fabi, 3 anos. A título de curiosidade, eu nasci em 1986, no dia 16 de agosto. A Fabiana nasceu em agosto também, só que em 89. E eu cursei uma faculdade antes de trocar de curso, trocar de faculdade e acabar caindo na sala da Fabi. Eu fiz publicidade e propaganda durante 2 anos, não me encontrei, não achei muita viagem, eu era um cara mais de vender, negócio tá. Foi pra administração. Fui para administração, faculdade clássica na minha época de quem não sabia o que queria fazer, né? Podia ter faculdade de venda, na minha época não tinha isso. E aí eu caí, voltei ao primeiro semestre, comecei desde o comecinho tudo de novo e caio na sala de Dona Fabiana. E Fabiana me leva nas costas, fazia os meus trabalhos. Aí eu apaixonei. E agora a coisa mudou. Amor, a primeira estratégia que eu trouxe aqui pra galera. Diga. 1. Aprender a se comunicar bem. Aprender a conversar. Eu acho que um dos grandes fertilizantes do solo de qualquer casal é a comunicação. E demorou pra gente aprender a falar.
aprender a se comunicar. Até recentemente eu fiz um post, engajou, foi muito legal nos stories, que quando alguém não entende o que foi dito, a culpa é do comunicador. É sempre do comunicador. Agora, há uma diferença entre a pessoa não entender e não querer entender. Quando a pessoa não quer, sempre sendo a culpa dela. Mas a gente investiu aprendendo a se falar, aprendendo a conversar, aprendendo a respeitar, por exemplo, a minha vez de falar, você ali respeitando na hora que você fala, eu calo a boca e ouço. Você viu como eu já tô? Eu aprendi, você aprendeu? Eu aprendi. Qual que você acha que é a importância da comunicação? Porque você sabe que foi o nosso primeiro atributo. Eu acho que quando a gente fala assim, precisa aprender a se comunicar, eu acho que existe um passo antes, né? Porque as pessoas acreditam quando elas escutam isso, eu preciso ser um excelente comunicador, aquela pessoa que sobe em palco, que fala bonito, né? O palestrante na relação. E, na verdade, se comunicar é aprender a falar, abrir a boca e falar. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, as pessoas chegam assim, Fabi, o que eu faço? E aí manda um texto enorme do problema da relação, como se sente, o que a pessoa gostaria e blá. Aí eu pergunto assim, mas por um acaso, você falou exatamente isso pra mim? O que você tá falando pra mim, pro seu parceiro? Não falei. Então, o princípio da comunicação já parte em abrir a boca. Não é nem, nossa, como eu sou um ótimo comunicador, né? Eu faço uma palestra dentro do meu relacionamento. Não é isso. Mas é você conseguir expressar e conseguir ter coragem de falar pro próximo o que você sente, o que você gostaria. E o que acontece, o que eu vejo que acontece? As pessoas não falam e aí começa a criar cenários imaginários na cabeça. Não sei se você já passou por isso, mas mulher eu sei que é um bicho que faz isso naturalmente. Então ela não fala, começa a criar uma história na cabeça. Quando você vai ver, o negócio já virou uma bola de neve. O problema era um tiquinho de nada, pituquinho, mas só pelo você não falar, aquilo já foi, né, virando uma bola de neve gigante. Quando você vai ver, não tem mais solução. Tá desgastado, ninguém mais tem paciência com ninguém, não tem mais respeito. Então, o passo é abrir a boca pra falar. Matar um leão quando ele é pequeno. E aí, do outro lado aqui, também tem muita gente que tem desafio de falar, porque o outro lado não sabe ouvir. O outro lado não sabe ouvir. E eu acho que a grande questão, por isso que é uma coisa que tem que estar alinhado nos dois, é você realmente aplicar a escuta ativa. Ouvir é escutar para entender. Escutar com o objetivo de compreensão. Acho que sempre quando me coloquei, quando você estava querendo... quando a gente aprendeu a conversar, aquela coisa, tá bom, vai, Fabi, você quer falar uma coisa para mim? Deixa eu aplicar a escuta ativa, deixa eu prestar atenção nos detalhes, deixa eu não me interromper. Quando os casais que começam a falar, um interrompe o outro, acha que entendeu o que o outro quer dizer, ou complementa a frase e não cala a boca e ouve, cara. Ouve tua mulher, o que ela tá querendo dizer. Se tá com dúvida, faz pergunta extra. Mas eu vou te falar que eu sei por quê. Porque rola muita briga. Então, quando você chama o cara assim, a gente precisa conversar. Eu lembro que a gente já passou por isso. Puta, vamos lá, vamos nós, né? Brigar de novo, né? Então, o vamos conversar dentro de uma relação já sabe que vai dar pau. Então, muitos, né, as pessoas dentro do relacionamento já evita conversar porque sabe que vai dar pau. Aí... Olha eu interromper olha lá, aqui, eu ia interromper, mas não deixa eu esquecer isso aí. Calma. Vamos conversar, não deixa eu esquecer isso. Tem uma coisa que você me ensinou e eu acho isso brilhante. É que quando você tem um problema, não é nós dois lutando um contra o outro. Somos nós dois juntos pra resolver aquele problema. Então, quando você tá numa relação, você não tá ali pra ficar contra o seu parceiro. Você tá ali pros dois juntos entenderem que existe um problema em comum que os dois precisam resolver. E a maior dica que eu posso deixar pra vocês, quando vocês estão sempre preocupados, mas eu preciso falar, mas vai dar briga, não entra na onda do teu parceiro de brigar. Se ele quiser se alterar, se ele quiser levantar a voz, sabe? Se quiser entrar nesse mood que você já tá ouvindo esse podcast, já vai sair mais, né, com um pouco mais de consciência em relação a uma relação, da forma como se comunica, não entra na vibe. Você fala assim, se você quer brigar, então não preocupa, a gente conversa depois. Quando você estiver calmo, quando você quiser conversar. Porque aí também vai um pouco de você se segurar e não entrar na onda, sabe? Ter a maturidade e falar assim, não vou brigar. A gente tá aqui pra resolver, a gente não tá pra brigar, a gente tá aqui pra conversar. Se você não quer conversar nesse momento, não tem problema, a gente conversa depois. E aí juntos, com tranquilidade, com a mente fria, com a cabeça fria, com a cabeça no lugar, consegue chegar num denominador em comum, né? Eu peguei duas coisas. Você falou primeiro, obviamente, você deu a semântica da inteligência emocional, isso para qualquer casal, gente junta, porque o convívio, ele traz consigo coisas maravilhosas, mas também desafio. O convívio se você não tá muito ajustado e tá alinhado, acontece desgaste, que nem um relógio, né? Se o relógio não tá preciso, um ponteiro fica sempre batendo no outro, uma hora os ponteiros, se não se ajustarem, vão quebrar. Então, essa de você reconhecer um sentimento em você, um sentimento no outro e saber...
Porque inteligência emocional não é você dominar uma emoção, porque às vezes não dá, cara. Quando você tá com raiva, você tá com raiva. Mas saber tomar a melhor estratégia sabendo que você tá sentindo uma parada. Então, quando você percebe que o teu homem, a tua mulher não tá nas melhores condições, você fala assim, calma, respira, a gente conversa daqui a pouco, tá tudo bem. Calma. Então, é uma estratégia pra poder driblar isso. Só que você falou do famoso vamos conversar. E foi uma coisa que eu aprendi. Toda vez que a gente chegava no vamos conversar, é que já deu ruim. Já deu ruim. Era aquela coisa, a gente não está conversando nada, agora a gente precisa porque o negócio foi pro brejo. Então, aprender esse contato contínuo, e é óbvio, muito parte da tolerância e parte da turma, por mais que a gente vai levar aqui uma ótica para você melhorar o teu relacionamento para as coisas corriqueiras, muitas pessoas, por exemplo, estão empreendendo e não conseguem o parceiro do amigo, da amiga, do marido, da mulher, as pessoas não têm essa cumplicidade, então a gente entrou por essa ótica, mas do que eu tava falando? Agora entendi. Vamos conversar. Vamos conversar, mas o que eu tava falando antes disso? Esqueci que eu tava... disso, de quando já chega nesse ponto é porque já tá bem ruim, já deveria ter falado antes. Casamento, por exemplo, relacionamento é uma decisão diária, cara. Casamento não é você falar sim no dia do casamento, é o sim mais fácil de ser dito. Porque qual que é a diferença? O casamento é um sim diariamente, porque eu percebi, amor, que o sim no dia do casamento é só um sim acompanhado de um ritual. Você tava maravilhosa, tava gata, tava linda, tava cheirosa, foi incrível, botou uma roupa branca, a nossa família tava lá, eu esperando no altar, a igreja se abriu, você entrou, música tocando, passarinho, borboleta. Foi um sim que eu nunca mais vou esquecer, porque tinha um ritual, mas no outro dia eu tive que falar um sim igual, mas sem o glamour. Mesma coisa que eu falar assim, vou me manter casado. Vou continuar. Todo dia você tem que tomar essa decisão. E principalmente na comunicação a mesma coisa. Não adianta você acertar durante um dia, você diz assim, pô, vamos conversar. Aí no outro dia você tem aquele desgaste, você não tem esse fluido. Então eu vejo que vem muito de manter essa decisão diária, de saber que é um adubo natural as pessoas conversarem, colocar suas angústias, suas preocupações, suas opiniões, o que você acha, o que é isso. Quando a gente aprendeu a dividir as coisas um com o outro, a gente começou a fertilizar esse campo que, principalmente a rapaziada agora, eu falo, viu, amor? Rapaziada que tá ouvindo aqui, homem gosta mais de economizar, cara. Pode falar se quer água? Quero água. Pode falar se quer água. Homem gosta mais de economizar, às vezes, sabe? Não, vai dar aquela coisa toda. Então, comunicação é a primeira coisa. Mas não encerramos isso aí, uma coisa que eu aprendi também, que eu esqueci agora. Ai, a memória de mãe tá uma meleca, Você tá passando isso aqui pra mim. Esse negócio que você falou que quando você fica grávida... É que eu tava pensando, eu pensei na água, eu já dispensei, entendeu? E sabe uma coisa que agora uma estratégia prática, e aí depois a gente vai pro outro ponto, que me ensinou muito na parte de comunicação? Lembrei. Sabe? Posso falar? Não, deixa eu falar da estratégia e você fala. Não vou esquecer. Então tá bom, vai, pode falar. Minha memória tá pior que a sua. Então vai, eu deixo. Uma coisa que eu aprendi bastante na nossa relação, e você me ensinou isso, né? Do quando a gente vai conversar, do quanto a gente tem a habilidade de apontar o dedo na cara. E o quanto que isso gera muito atrito, né? Então a gente, mas eu não tô feliz porque você é assim, 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 sempre com o intuito de apontar o erro no outro. E quando você traz pra nós temos um problema, vamos juntos pensar numa solução, ao invés de a gente só ficar falando que só o outro erra, isso também diminui o conflito, faz com que a forma de se comunicar e achar uma solução para um problema seja mais assertiva e seja mais simples. Verdade. Eu fiz isso muito tempo com você. Você falou assim, mas por que você fala assim comigo? Não é mais fácil a gente só entender, tudo bem, tem um problema, vamos resolver. Não precisa ficar apertando minha ferida, cutucando minha ferida, sabe? Uhum. Parece que se eu cutucar a ferida, então eu vou chegar onde eu quero. E pelo contrário, né? Só piora a situação. Então, que tem gente que só sabe chamar a atenção do cúmplice chutando alguma parte dele, emocional. Tem gente que só sabe chamar a atenção, por exemplo, da mulher ou do marido, cutucando numa ferida. Exato. E não sabe que, ao você chamar a atenção dessa maneira, é a mesma coisa. Você sabe por que isso acontece? Quer acordar um leão jogando água na cara dele. Pô, não é a melhor maneira de acordar alguém, cara. Calma, vai lá, levanta. Isso acontece por quê? Eu sei o porquê eu fazia isso. Porque eu me sentia machucada. Então, eu achava que eu tinha um problema, você era o culpado. Então, a forma de eu te colocar no mesmo lugar que o meu era te machucando também. A forma de você me chamar pra conversar era me atacando. Porque eu tava machucada, então eu vou te machucar também. E aí existe aquele rebote, um fica rebatendo e só potencializa. Só potencializa. E essa empatia é muito importante. Sabe qual foi a minha maior estratégia pra aprender a me comunicar com você? Qual?
Presentes. Não. Amor, você já quer presente descaradamente aqui nesse podcast. Esse podcast vai dar ruim pra Tá mim. chegando o Natal. Vai dar ruim pra mim esse podcast. É aprender a perguntar, cara. Pra mim, a pergunta desencadeia como se fosse como se fosse uma espinha dorsal da conversação. Pode perguntar pra você chegar em casa e falar, e aí, amor, como é que foi seu dia? Como é que foi? E aí, como é que você tá? Tal. Não, mas sabe, aprender a perguntar e aí fazer uma pergunta, depois outra pergunta. Eu acabei fazendo com que esse cano não ficasse obstruído. Que, por exemplo, tem muita gente que não pergunta como que foi o dia do marido da mulher. Chega lá e tá tudo bem, supõe que foi tudo ótimo, supõe que foi mais a mesma coisa, supõe que tá tudo encaixado. Então, perguntas me ajudou de maneira prática e sistemática, quem que tá aqui, de começar a desencadear. Aí a gente embalou. Aí você embala, aí você começa já a perceber, vira uma coisa do hábito. Então, comunicação também, então... Foi uma abolição de casa? Você ter trazido essa pra turma pela primeira vez? Segunda coisa que eu notei aqui pra todo mundo foi aprender a fazer bons acordos. Qual que é o famoso combinado? Isso eu falo muito pra galera, né? As pessoas estão ao nosso lado. Às vezes chegam pessoas pra mim e falam assim, pô, Caio, comecei a empreender, abri um negócio novo e tal, isso e aquilo, mas, cara, tá até indo muito bem. Pô, minha mulher tá assim puxando, cara. Às vezes reclama que eu vou trabalhar de sábado, ou às vezes domingão quero dar uma puxada um pouco melhor. Ela fica isso e aquilo. Cara, o que você acha que eu faço? Você acha que eu tô certo ou tô errado? Aí eu devolvo a pergunta. Qual é o combinado entre vocês? Não tem, por isso que tá dando ruim. É exatamente aí. As pessoas deixam a mercê da sensibilidade, cara. E cada um tem um termômetro diferente. Cada um ferve numa temperatura específica. Tem pessoas que aguentam mais, tem pessoas que aguentam menos. Então, como que foi pra você, por exemplo, a parte de aprender a fazer bons acordos? Parte da necessidade primeiro, né? E falando bastante em relação ao trabalho. A gente teve uma fase que você viajava muito. Eu também viajava muito, mas depois que eu tive a Bela, eu parei, né? E aí foi que você ficou muito tempo fora de casa. E eu falei, não tá ficando legal. A conta não tá valendo a pena. E aí a gente chegou num meio termo onde os dois ficariam satisfeitos. Que não tem nem como eu falar pra você, não vai mais nunca mais viajar. É o nosso ganha-pão, é o nosso sustento. Como é que vai ficar bom pros dois, né? Se eu te tirasse disso. Então, qual eram as regras pra ficar confortável pros dois? Pra eu ter você em casa com a gente, mas sabendo que você precisava trabalhar. Então, a gente chegou num consenso, você pode viajar 2 finais de semana do mês e viajar 3 dias na semana. E aí deu certo. E aí foi, não, aí depois a gente começou a ver que, aí veio o Theo, aí falou, não, calma que tá um pouquinho ainda, vamos ajustar. E a gente foi ajustando. Não, a gente precisa de um dia só nosso. Aí a gente colocou a sexta-feira, aquela sexta-feira que é intocável. Então, isso é uma coisa interessante, que os acordos, eles não são fixos. As coisas mudam. Então, é saber também olhar a hora que a gente fez um acordo, tava bom na hora, mas agora não tá mais. Vamos resolver? Vamos mudar? Vamos ajustar? Enquanto mais a gente foi fazendo isso, mais as coisas foram fluindo de uma forma mais leve, né? Porque é aquela coisa, né? A nossa máxima é faça bons acordos, revise os acordos e faça acordos melhores ainda. A gente fazia um acordo, por exemplo, negociação de... Sempre me desloquei muito, né? Sempre me desloquei muito, treinando a equipe de vendas. E é muito engraçado que a gente fazia um acordo e aí, plugado na primeira estratégia, que é perguntas, ele chegava, e aí, como é que foi esse mês? Sim. Foi bom, não foi? Foi puxado, não foi? Foi puta... Não, foi bom. Eu acho que encaixou legal. Acho que vai funcionar essa dinâmica. Legal, mantenha. Eu falo, cara, quer saber? Vamos fazer o seguinte, em vez de puxar, sábado, as crianças sentem falta do sábado. Então vamos apimentar um pouco mais a semana e relaxar mais. Então essas conversas, por meio, lembra, da pergunta que ajudava a fazer os acordos, revisar os acordos, fazer acordos melhores ainda, eu acho que foi essa embalada, e isso é interessante, que a gente não faz só entre eu e você, né? A gente faz com as crianças, que é o que a gente chama de combinado. Com as crianças a gente fala que é combinado. Então eu lembro até uma vez que a gente fez um combinado que ia assistir 40 minutos de televisão de um filminho e depois eles iam dormir. Lembra? Sim. E aí deu 20 minutos, você quis ligar a televisão e a Bela falou assim, não foi esse o nosso combinado. Você não pode quebrar combinados. O combinado é combinado. Então é até legal que isso a gente já tá passando para as crianças, para eles terem, sabe, aprender os valores de acordos, de honrar acordo. Isso também faz com que a gente amadureça, né? Esses dias foi uma coisa bem interessante que eu até queria compartilhar. A Bela me ligou. Ela faz natação, ela e o Theo fazem, mas o Theo não tá fazendo porque tá com o braço quebrado. Como a nossa filha te ligou se ela não tem celular? Pela FaceTime? Pela FaceTime. E ela liga pra tudo. Tudo que ela quer, ela
que ela quer fazer, que ela sabe que precisa de uma aprovação, ela liga. Liga o dia inteiro perguntando coisa. E aí, esses dias ela ligou, quando foi? Terça-feira. Eu entendo ela. Ela tem preguiça de lavar o cabelo. Porque ela tem muito cabelo. Então, se ela lavou o cabelo na segunda e ela tem natação na terça, ela não quer fazer natação na terça, porque ela não quer lavar o cabelo de novo. E eu entendo ela demais. Demais da conta. Só que faltava 10 minutos pra aula de natação na terça, ela me liga. Mamãe, porque eu não quero fazer natação, Aí eu falei, Bela, eu entendo. Eu te entendo muito, porque eu também sofro da mesma coisa que você. A gente tem muito cabelo. Eu entendo o quanto dá um trabalho, mas eu preciso que você entenda uma coisa. A tia Sabrina, que é a professora de natação, ela provavelmente já tá aí. Ela saiu lá de longe pra poder te dar aula. E é muita falta de respeito você desmarcar com ela 10 minutos antes, sendo que ela já saiu da casa dela, ela já tá aqui te esperando. Existe uma coisa que chama responsabilidade. E você precisa honrar com esse compromisso que você se comprometeu. Se a gente tivesse remarcado antes, se a gente não tivesse feito isso, a gente poderia ter desmarcado. Mas nesse momento não é certo. Mas a gente pode fazer um combinado em relação a isso. Se existir algum outro momento que você não se sinta confortável de fazer a aula, a gente pode fazer um combinado. Antes a gente cancela com antecedência. 10 minutos antes a gente não cancela. Você vai lá e vai honrar seu compromisso. Tá bom. E aí foi muito legal, porque nisso ela aprendeu 2 coisas. Um, sobre honrar o tempo dos outros, né? Ser responsável com os compromissos dela e saber quais são os acordos, até onde ela pode ir para que todo mundo saia satisfeito. E é legal poder ver isso já nas crianças tão novinhas, já aprendendo a fazer isso, né? Eu acho isso muito legal. E até na prática ver essa negociação, né? Essa parte mais lúdica do combinado. Então... Isso, eu vou falar uma coisa. Tem um perigo nisso. Sim. Porque tudo eles querem negociar com a gente. Por um lado é bom. Mas eles aprenderam Você se a dá negociar corda. tudo. Eles negociam tudo. Esse aqui é outro ponto é a discordância, né? Essa é uma estratégia de comunicação, uma estratégia de relacionamentos eficientes, agora não só entre marido e mulher, mas também com colaboradores, pessoas da sua equipe, seu time que trabalham com você, enfim, familiares, que é quando você não entender, ou quando você não fizer sentido o que uma pessoa te falou, você nunca discordar logo de cara, peça mais explicações. Cara, como foi transformador usar isso na minha vida, principalmente com você. Porque tem algumas coisas que a gente tinha pontos de visões diferentes. E tá tudo bem, cara. Ainda tem, né? E assim, incrível. Se bem que hoje eu vejo que a gente afinou muita coisa, porque às vezes eu achava que você pensava diferente de mim. Eu vi que você pensava da mesma coisa de um jeito diferente. Mas era quando você vinha falar alguma coisa pra mim, que eu não meio que concordava... Se eu discordava de você logo de cara, eu te colocava numa posição muito fechada, cara. Muito de ataque. Como assim? Era aquela coisa. E aí eu percebi, porque, sabe, quando você falava alguma coisa, eu falava assim, amor, por que você acredita que é desta maneira que a gente tem que fazer? Aí eu te vendia. Aí você falou assim, amor, por causa disso. E você acredita que desse jeito você vai ter... Por que você acha que desse jeito é o mais apropriado, então, pra gente realizar? Às vezes, muitas vezes, eu falo assim, você tem razão, verdade. E olha só, se eu não tivesse feito essas perguntas extras, a gente já tá entrando em confronto, acreditando na mesma coisa, querendo a mesma coisa. E quantas vezes, por discordar, às vezes você logo de cara, eu te coloquei numa posição fechada e eu não consegui realmente chegar no objetivo central. Então eu vi que nunca discordar logo de cara, porque às vezes eu não tinha entendido mesmo. Você tava indo pela uma avenida diferente. É como se você estivesse indo pela rua A, eu pra B, mas a gente tava indo pro mesmo lugar. Então, pedir explicações pra você não discordar logo de cara, até que hoje eu e uma mulher, a gente é macaco velho, né? Toda vez que eu falo uma coisa pra Fabiana, amor, por que você acredita que desta maneira é a melhor maneira de fazer? Eu já sei que ela não concordou comigo, e ela tá falando pra eu dar mais argumentos pra ver se faz sentido pra ela. Incrível, o outro já sabe, a gente já tem esse flow aqui, eu e ela. Então, só que é uma coisa que ajuda demais, cara. Quantas pessoas que não esperam nem o outro terminar de falar. Ó, eu acho que o negócio tem que ser A. Não. Se for A, nem vem, não conta comigo, tô fora. Não deixou nem terminar de falar. Discordou logo de cara. Cortou o cano da irrigação, que é a comunicação. Não vai rolar bom acordo. Olha que cascata que já deu, cara. Então essa foi muito forte assim pra mim, cara. Foi muito forte. O que você acha disso, dona Fabiana? Eu tava pensando assim...
Você só está balançando a cabeça. Eu não sei se você tá já armando uma bomba pra dar. Eu ia dar uma bomba. Eu sei, eu te conheço. Não, é que assim, uma coisa que eu quero falar, que você evoluiu muito, porque você sempre usou isso com todo mundo, mas quando as pessoas pegavam essa artimanha e usavam contra você, você ficava bravo, entendeu? Não, mentira. Fabiana. Fabiana. Eu sempre fiz isso não só com a Fabi, porque não é mais só uma estratégia que eu uso eu uso com todo mundo à minha volta. Quando alguém fala alguma coisa que eu... E às vezes não é que eu não concordei, eu não entendi mesmo. Não entendi. Aí eu aprendi na minha vida que ao primeiro sinal que eu não entendi, em vez de eu tentar ficar supondo o que você quis dizer, Pergunta. ou tentando adivinhar, ou tentando tal, eu hoje uso a minha ignorância a meu favor. Eu peço explicações, eu faço uma pergunta extra. Por que você acredita que é desse jeito? Me explica um pouco mais. Nossa, foi tão incrível. Eu evitei retrabalho, eu evitei um monte de coisa, eu evitei conflito, neutralizei confrontos, economizei tempo, energia, esforço, em muitos casos dinheiro, por só fazer perguntas extras. Usar minha ignorância a meu favor. Top. Não, a Cíntia falou que não pode falar top. Não pode falar top. Eu continuo falando, desculpa, Cíntia. Mas assim, é difícil, top é tão prático. Top é muito bom. Top é top, Mas ela falou que top é pobre. Top é top. Tudo bem. Eu vim lá de Santo Eduardo, tenho o direito de falar isso. Amor, continua. Próximo. Quero falar de rainha. Pode? Pode. Eu acho interessante a gente falar disso, porque você fala tanto, rainha, rainha, rainha. E aí, quando você fala rainha, o povo pensa, né? Que vocês... Contextualiza pra galera. Como assim, rainha? Pra quem às vezes não acompanha a gente ainda no Instagram. Pra quem é louco, por exemplo, não tá conectado com a gente no Instagram. Não, eles estão, eu sei que estão. Mas então, eles são você me maravilhosos, chama de né? rainha. Você fala, The minha rainha, Queen, The Queen. Foi engraçado, a gente foi num evento. Que foi? Você tá rindo? Não, acho... E a gente tava tirando foto, e aí você falou, eu não vi, você falou, né? Que o povo, eu passei, eles começavam a baixar, tipo, fazendo reverência. Reverência, assim. Rainha. Mas você gosta quando chama de rainha? Eu gosto, mas eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas, o que elas pensam? Que vocês têm de tapete vermelho, né? Que sei lá, que a gente toma banho de pétalas de rosa todos os dias, sei lá, que a vida de rainha é uma coisa muito louca. Só segunda, quarta e sexta, né? Não, mas eu acho interessante explicar esse conceito de rainha, porque... Você só fica romantizando demais que o relacionamento que não é o seu é o perfeito. Exato. E o quanto que isso de você me tratar como uma rainha, o que é essa rainha, mudou dentro do nosso relacionamento. Como que é um tratamento de rainha? Calma aí, o que você acredita que não é a rainha? Porque às vezes você dá umas porradas na galera. Galera, não acho que rainha é ficar vindo no cavalo branco e ficar romantizando dessa maneira. Rainha realmente é a fidelidade do teu rei, a pessoa lutar por você, te proteger, te dar condição. Tratar bem, com respeito, Isso. sabe? Me amar. Só que o povo acha que são outras coisas, entendeu? E dentro desse negócio de rainha, inclui muitas vezes, eu não vi o meu marido a semana inteira. Porque ele tá trabalhando que nem um louco pra dar a vida de rainha. Você entende? É porque aí cai no ponto do achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. A grama do vizinho nunca é a mais verde. A grama mais verde é aquela que é mais regada. Não importa se é do vizinho ou ela é tua. E geralmente a gente tende a acreditar que a grama do outro é mais verde. Não, cara. A grama mais verde é aquela que a pessoa cuida melhor. Se é o teu vizinho que tá cuidando melhor, sim, a dele é mais verde. Mas não significa que é só lá que você encontra o verde. Então, esse lance do... Porque às vezes a gente acredita muito nisso, cara. Acredita muito nisso que é só uma grama que não é a nossa que é a mais bem cuidada. Não, e isso de regar é muito importante, né? Eu vejo quantas pessoas também que desistem de relacionamentos logo de cara porque o relacionamento já não começa perfeito. E nenhum relacionamento começa perfeito. São duas pessoas completamente diferentes, que vivem vidas completamente diferentes, sabe? Vieram de criações diferentes. A gente veio de criações diferentes. Por mais que os nossos valores sempre foram muito próximos, a gente precisou ajustar muita coisa. Muita coisa. A gente é aquilo. A gente deu um sim diário todos os dias desde... né, do nosso primeiro dia. A gente batalhou muito pela nossa relação. Hoje tá tudo muito alinhado, mas a gente tá 14 anos lapidando nossa relação. E as pessoas hoje ficam 2 meses com uma pessoa e dá preguiça. E aí termina. Tem muito esse lance, E aí olha né? pra gente e fala assim, a grama deles é mais verde. Filho, são 14 anos lapidando a relação todo santo dia. Todo santo dia. A gente tinha muito problema de comunicação. A gente brigava demais. Né? Várias coisinhas bestinhas a gente passou, né? Principalmente na época quando a gente era namorado, a gente começou a namorar muito cedo. Você acha que tem um desafio, por exemplo,
É óbvio, não, isso eu acho que vou entrar num campo meio genérico assim, mas existe um desafio quando você começa cedo demais, né? Eu era um moleque, um idiota, muito imaturo, né? Você tinha 17, eu tinha 20. Acho que nem 20 eu tinha, mas... Tinha 20. Amadurecer com alguém é legal por um ponto que você curte, assim, passei com você o outono, o inverno e agora chegou o verão, mas por outro lado, dói crescer do lado de alguém. Dói, claro que dói. Você dói, né, crescer do lado de alguém. Crescer dói, então você crescer acompanhado dói mais, porque você acaba sem querer, às vezes, machucando o outro, pela tua ignorância, você machuca alguém. Então, concordo em número, gênero e grau, dona Fabiana, a rainha. Que mais tem na sua lista aí? Algumas coisas mais peculiares nossas, mas esse podcast é um podcast de verdade, do mundo real. Por exemplo, uma parada que fez com que a gente, por exemplo, tivesse uma cumplicidade muito melhor e neutralizasse uma das grandes estratégias matadoras de problema é aquela coisa que você falou no começo desse podcast. Mate o leão enquanto ele ainda é pequeno. E essa expressão mate o leão quando ele ainda é pequeno significa que resolva um problema o mais rápido possível, porque é como um problema, fazendo essa analogia ao leão, o problema é um leão filhote. A pior coisa que você pode dar para um leão filhote é comida. Que ele vai ficar grande. Que ele vai ficar grande. Uma coisa que você pode dar a qualquer comida do problema é tempo. Você dá tempo pro problema, você vai fazer o leão crescer. E a gente tem essa estratégia na prática que eu e a Fabi, a gente nunca dorme brigado, cara. Nunca. A gente nunca dorme brigado. O limite da nossa discussão... A gente briga o dia inteiro, mas na hora de dormir a gente... Tô brincando. Tô brincando. Gente, eu tô confortável, não tem convidado aqui, eu posso falar o que eu quero, entendeu? Tá, eu tô na minha versão aqui. É porque você fala assim, eu fico, pelo amor de Deus, Rainha, a gente tá no palácio aqui hoje. Aqui na minha versão, tá encaixado. piadista. Mas a gente nunca dorme brigado, porque dormir brigado é dar comida ao leão, cara. Exato. E a gente aprendeu que é muito mais fácil. E nesse lance de dormir... As pessoas querem saber quantas vezes na semana. É isso que as pessoas querem saber? É Mentira. Isso que o Brasil quer saber. Que isso? Podcast. Se um dia esse podcast se tornar o podcast mais visto, a gente divide o nosso segredo. Ué, não é fode. Por que você acha que é podcast, Brasil? Credo que delícia, não, Caim? Credo que delícia. Credo que delícia. Não, mas agora, falando sério, e o que antes era sério também, mas o... Cala a boca. Ai, cara, você Mas isso é uma coisa importantíssima na relação agora, também. Senão a gente não vai resistir, a gente vai contar os nossos segredos mais mirabolantes. Isso aqui tem... Não tem segredo, não. Tem sim. Ó, Kaique, conta. Não, mas uma estratégia muito eficiente aqui pra todo mundo, que a gente tem, que... Enfim, se fizer sentido, óbvio, se encaixar no teu contexto, sabe uma coisa que desenvolveu muito a nossa cumplicidade? O quê? Dormir no mesmo horário. Isso é verdade. Eu durmo muito mal quando você não tá em casa, sabia? E assim, você aprender a dormir, porque dormir junto... Eu estudei muito sobre isso, fui ler. É um ritual do casal dormir junto, até que tem aquela coisa gostosa quando você tem um relacionamento, por exemplo, você casou, vai começar a morar junto, vai ter a primeira noite junto. O dormir junto é muito legal, porque é um ritual de passagem da vida solteira pra vida madura, pra vida adulta. Eu gosto de falar a realidade das coisas, né? Eu sei, a vida como ela é, eu vou contar. Tem que gerenciar a expectativa. Quando a gente começou a namorar, era aquela coisa fofa, né? Conchinha. Gente, dormir em conchinha com um cangote, assim, o pescoço no cangote, aquela coisa de... Hoje, filho, é cada um um lado tudo esparramado, assim, ó. A gente gosta de cama longa pra poder tal, isso, aquilo. Mas isso é a comodidade. E é muito engraçado. É o enriquecimento, é o tamanho do colchão. Olha isso. Ontem ele veio me abraçar, né? Aí ele, nossa, tá dormindo de sutiã? Eu falei, faz 3 meses. Ele, nossa. Brasil, isso daí não é um sutiã. É amamentação, ai. Mas você tem que contar que você não está usando um sutiã, dona Fabiana. É amamentação, sutiã de amamentação. Ele é diferente, não tem aquelas rendas que sempre teve. É um sutiã meio que de guerra. É um tanque de guerra isso da dona Mia. Mas essa cumplicidade também é importante. E é aqui que vai a estratégia que eu quero deixar pra turma, que fez muita diferença no nosso relacionamento, é rotina de demonstração de afeto. Você tem uma rotina pra demonstrar afeto. É batata, principalmente no mundo tão acelerado que a gente vive, cada vez mais acelerado, a de esquecer de dar bom dia, de esquecer de dar o beijo quando vai sair de casa, esquecer de falar te amo, esquecer de falar isso, tal. Cara, tem casal que não se dá beijo quando sai e uma parada normal, assim, porque aquela coisa,
Você começa a fazer algumas vezes o errado vira normal. Depois de um longo tempo, o errado virou certo. Então, quando você tem essa rotina de demonstração de afeto, né? Por exemplo, a gente dormir junto, que tal, a gente na mão, tal, você me abraça, eu te abraço. Então, é a rotina que a gente tem de demonstração de afeto. Então, essa rotina, como qualquer pequena coisa no cotidiano, nutre qualquer relacionamento. Você não deixa o relacionamento gelar, pegar pó. Eu vou falar aqui uma coisa muito importante. As pessoas vivem numa busca louca de felicidade. E isso é um grande problema, porque elas buscam aqueles momentos, os picos, para serem rotineiros. Então, eu tenho referências na minha memória de quais são momentos de picos muito grandes que eu tenho de felicidade. Então, o dia do nosso casamento, nascimento dos nossos filhos, sabe? Momentos marcantes, grandes conquistas. E isso traz sabe? Preenche demais o coração com felicidade. Só que as pessoas acham que por não viverem isso todos os dias, elas não são felizes. Sendo que não entende que isso são picos. E se não existirem esses picos, a vida perde a graça. Total. Então, onde que mora a real felicidade? É a gente saber dar valor nas pequenas coisas. Não dá pra gente esperar que um relacionamento, pra ser feliz, todo dia tem que ter jantar à luz de velas, né? Aquele caminho de flores. É fantasia, isso. Cara, a maior felicidade tá na rotina. Tá no básico. É que a galera confunde rotina com monotonia, cara. A galera confunde, amor. Rotina com monotonia. Não tem coisa mais gostosa de você falar um te amo todo dia. Exato. Isso não é monótono. É hábito. É rotina. Então, por exemplo, monotonia é ausência de sentimentos. Ali é aquela coisa que é chata todo dia. Não, agora uma rotina é muito legal. Um beijinho todo dia, vai falar que é monótono? Não, super gostoso. E é muito legal quando você aprende, quando transcende um relacionamento a dois e você começa... Ó, por exemplo, a bela rotina que eu tenho com a minha filha sempre, né? Sempre quando minha filha vai pra escola, eu dou um beijo nela, deixa arrumo o cabelinho dela, dou um beijo e olho nos olhos dela e falo assim, papai já disse hoje que eu te amo, você é maravilhosa? Não, papai, você não disse. Olhando nos seus olhos, não disse? Ela não disse. E aí eu olho nos olhos dela e falo assim, eu te amo, você é maravilhosa. Aí no outro dia eu falo uma coisa, Bela, eu já te disse que eu te amo, você é maravilhosa, olhando nos seus olhos? Não, papai, nos olhos você não disse. E aí todo dia ela começou, papai, estou de olhos abertos, diga, eu te amo, você é maravilhosa. E ficou uma rotininha nossa, cara. Olha que rotininha gostosa, é coisa de 15 segundos. Quem é melhor amigo do pai? Theo. Quem é melhor amigo do Theo? Pai. E aí eu tenho as rotinas com os meus filhos, com o Theo, tem outras rotinas que não é... Cara, você faz isso com o Theo? Não, com o Theo eu tenho outras rotinas, cara. Que eu demonstro meu afeto, só que a parte estratégica, você tá presente, por exemplo, se todo mundo que tá aqui, você tem uma rotina. Agora, onde estão os afetos dentro dela? Se você fosse falar, quais são esses momentos onde você, entre aspas... olha no olho e diz que eu te amo, você é maravilhosa, olhando nos seus olhos. Qual que é a sua? Me olha nos olhos e diz que então me quer. Eu falando mó sério aqui. Olha nos olhos e diz. Eu mostro. Ai, gente, adoro. Amor, eu tava falando aqui, as pessoas fazerem uma reflexão. Você foi a nossa maior contratação aqui do podcast. Eu sou o brilho desse podcast. É o brilho desse podcast, porque ela consegue... Que pena. Estamos acabando. O Kaique falou assim, já deu a hora de vocês do podcast. Não, esse podcast tem que ter 3 horas, gente. Tem que ter 3 horas. Vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho, Kaique. Mais um pouco. Mais um pouquinho, Produção, pode ter mais um pouco, produção? Tem cartão de memória pra mais? Tem? Eu quero falar mais uma aqui. Quanto você acha que ceder é importante num relacionamento? Não existe uma quantidade, né? Mas ele é necessário. Reformular tem que saber a pergunta. ceder. É isso. Mas você tem que saber a hora de ceder. Uai. Mas qual que é... Vou dificultar a sua vida agora, tá? Tá. Minha função é dificultar agora pra você. Qual que é o momento certo de ceder? Quando eu tenho que ceder e quando eu não tenho que ceder? Ou quando eu tenho que ceder e quando eu tenho que olhar pros meus próprios interesses? Toma. Não, eu penso assim... Que é podcast, não é mais ou menos cast. Quando eu tenho muita certeza do quanto eu preciso daquilo, é assim, é caso de vida ou morte... Ou eu tenho aquilo, não tem como eu ceder. É um valor que não tem como você passar por cima desse valor. Agora, se é algo que eu posso ser maleável, por que não ceder? É isso. Tá, fala mais. Eu vou dar um exemplo e você fala se eu entendi o que eu quis dizer. Ó aqui, ó como eu sou marido, tô pulando na frente dos leões aqui na tua frente. Era como se fosse assim. Se é uma circunstância... onde você sabe que aquilo é um vai ferir os meus valores? Não é só valor. É um drive... Exemplo, eu sei que a maternidade não te preenche profissionalmente. Se eu pedisse pra você, Fabi, eu quero que você fique em casa, só olhe pros meus filhos. Só olhe pros meus filhos.
Não precisa mais trabalhar, tá resolvido. Pai já resolveu tudo aqui, dos filhos, dos netos, tá tudo tranquilo, fica lá. Era uma coisa que se ia deixar muita coisa em jogo se você ceder. Vou dar um exemplo. Seria isso. Isso Eu deixaria muita coisa em jogo porque se eu cedesse. essa parte de contribuição, de querer se fazer útil, de fazer diferença, de construir uma história. Você gosta de Tem vários construir. exemplos em relação a isso. Eu sou doida pra vir andando de casa pro escritório. Você fica louco. Não vai andar sozinha na rua, não sei o quê. Tudo bem, eu vou ceder em relação a isso. Porque um valor de segurança seu vale muito mais do que eu ficar falando que eu vou bater perna em São Paulo hoje. Muito bem. Anda num tanque de guerra. Por isso, tirem o olho. Anda num tanque de guerra. Blindagem A3. Pode ser uma bomba embaixo que nem pula. Isso que eu gosto, Brasil. É um exemplo. Entendi. Mas Até que ponto vale a pena eu manter? E eu vejo que as pessoas têm dificuldade de ceder por conta do ego. E às vezes é aquela coisa que eu poderia bater o pé, não, porque eu vou andar, porque você tá tirando minha liberdade, que eu vou andar assim na rua, eu vou a pé, eu vou não sei o que, eu vou fazer minhas coisas, você não manda em mim. Mas eu não estaria sendo racional nisso. Eu estaria deixando meu ego por cima disso. Porque eu vou ser acima de você, que você não manda em mim. Eu falei, não, ele se preocupa comigo, com a minha segurança. A gente acabou de receber no grupo do condomínio agora um assalto de moto na rua de trás de casa. Eu falei, pra quê que eu vou me expor desse jeito? Não é? Então posso ceder, claro que eu posso ceder. Eu também concordo muito com isso. Tem até alguns momentos onde é importante saber que é como se fosse... eu vejo num relacionamento tem horas que você... Não é que você tem que perder, porque eu acho que ninguém perde. Mas eu acho que importante é quando você tem aquela sensibilidade que aquele momento vai fazer muito bem pro outro. É ruim porque tem gente que bate no extremo, que deixa todos os seus objetivos para segundo plano. Nunca pode ser a opção dela, nunca pode ser a opção dele, nunca pode ser o jeito dele. Ele cede sempre ao que cede. Sim. Então é muito importante haver essa percepção do outro lado, porque sempre vai ter um mais gentil e um mais firme. Todo relacionamento... Na nossa relação é o quem, você acha? Eu sou mais o gentil, você é mais firme. Por exemplo, meu sonho é conhecer a Grécia. Você sabe disso. A gente conhece 50 países e eu nunca fui pra Grécia. Tá tudo reservado. Você que tá falando. Ai, não vamos. Vai. Porque quando a gente vai decidir, Dona Fabiana escolhe o itinerário. E ai de mim. Ah, não. A gente vai fazer uma DR aqui. Ai de mim se Eu vou eu falar a escolher. verdade. Meu sonho era conhecer a Grécia desde pequeno. Eu vou falar a verdade. Pra conhecer a história de Zeus, Vocês gostam de Hércules. barraco online? Eu vou falar. Há 3 anos atrás, você falou, vamos comprar nossa casa lá fora, na Disney. Compramos. Ah, não, a gente nunca... Você falou isso pra mim. Agora, a gente nunca mais vai pra outros lugares. Nossas férias vai ser sempre no mesmo lugar. Falei, porque eu amo a puxa, Disney. Que coisa. Tá bom. Tudo lugar bem, depois gostei. da Grécia é a Disney. Eu gosto. Só não estamos indo porque você gosta de ir pro mesmo lugar. Não, mas Uai. sempre, agora brincadeiras à parte, sempre tem uma pessoa com personalidade mais firme e outra com mais gentil. É só saber que o gentil ele precisa tomar cuidado num ponto. Qual que é o ponto que o gentil tem que tomar cuidado? Ele cede com mais facilidade. Eu acho que eu sou a gentil do nosso relacionamento Não, nisso. você é mais firme. Eu sou mais gentil. Amor, seu ascendente em touro, você é muito teimoso. Quem você acha que é firme? Ela não deixa nem eu escolher o que eu sou. Ela não deixa nem eu ser o que eu sou. Então o gentil, ele tem essa personalidade de ceder mais, porque ele preza pela manutenção do relacionamento. O firme sempre ele preza mais por conseguir o que ele veio buscar. Então, geralmente, o firme consegue mais o que ele quer. Ele sempre puxa a corda pro lado dele. Só que ele acaba machucando o outro. O firme sempre coloca a corda pro lado de lá, mas acaba machucando ele. Nos dois jeitos, não vai estar legal, porque negócio bom é quando todo mundo Eu vou falar, fica eu acho feliz. que você é o firme, não porque você é firme de bravo e tudo mais, mas é porque você consegue me manipular no sentido positivo. Eu sou Não, bobinha, eu caio sempre. Isso é uma persuasão. Eu acho que você é muito bom de vendas, entendeu? É isso. Você me vende muito bem Muito as bem, coisas. muito Eu bem. sou uma boa compradora. Muito, você gasta muito. Eu compro bem em você, Compro. entendeu? Eu acho que para fechar esse podcast, eu sou excelente vendedor e é uma excelente compradora. Eu compro bem as suas ideias. Isso. Pra não falar gastadeira. Eu não vou nem falar quanto eu vendi essa semana. É verdade, você tá arrebentando a boca do balão. Então Eu que tá. devia ter... Dá pra cortar essa parte? Pode que não, vai deixar aqui. Não, deixa essa Então tá. partinha pra você ver que o Só Brasil pra aqui é saber. real. Mas vai ter... Quando desligar aqui, o bicho vai... O pau vai comer. Amor, Oi. primeiro eu gostei muito. A gente tem que fazer mais podcast só eu e você. Eu acho. A turma, vocês estão vendo aqui pela estreia no YouTube ou nas plataformas, gostaram eu e Dona Fabiana aqui? Obviamente, a gente aproveitou novembro, que é o nosso mês de casamento, para trazer estratégias e um bom papo, e um papo gostoso, live reflexivo, que teve coisas mais práticas Sim. e algumas provocações também da gente pensar do jeito que a gente se relaciona. E eu acho que o último, para fechar com chave de ouro, que eu coloquei aqui é inovar, surpreender.
quanto que é inovação, porque aquilo que não tá crescendo tá caindo, aquilo que não tá indo pra frente tá pleonasmo andando pra trás. Quanto que você acha que a inovação é importante no relacionamento? Inovar. Você quer que eu fale a verdade? Claro que eu quero. É difícil inovar, gente. Não é fácil, não. É porque a galera acha que inovar é fazer uma parada completamente diferente. É. E não inovar é fazer o que você vem fazendo. Tem de 3 pouquinho. filhos pra cuidar, gente. Tá fácil inovar, não. Mas geralmente No sempre máximo a gente troca a cor. Tô brincando. Eu não entendi a piada. Você entendeu, Kaique? Ah, a gente Alguém troca a entendeu cor. essa A piada? gente troca a cor. Ela já foi pro... Nossa, você não pegou? Ai, Ela gente. troca a cor das partes íntimas. Vai, gente. Para seduzir o vagalume aqui. Mas inovar, muita gente acha que... Como que eu inovo no relacionamento? É fazendo uma parada. Não, cara. É só às vezes o que você faz, sempre fazer de um jeitinho melhor, uma experiência melhor, iniciativas de maneira diferente. Perguntar, você... Enfim, pra mim inovar é sempre aprimoramento eu vou falar contínuo. o que é dentro da nossa relação inovar. Às vezes ir pra um restaurante diferente é muita inovação pra gente. É uma coisa que dá nossa, fomos conhecer um lugar diferente. A gente fazer atividades diferentes Atividades juntos. diferentes. Por exemplo, quando eu comecei a andar de bicicleta, você falou, amor, eu vou andar de bicicleta com você também. Cara, a gente se deu tão bem andando de bicicleta, né? Tô com Essa saudade. parceria da gente acordar cedo junto e tal, parece que essa cumplicidade. Você não gostava de andar, você odeia acordar cedo. Odeio. E ela acordando cedo junto 6 comigo, da porque eu tô no manhã, triatlo. pra pedalar sábado. E a gente montando nossas bicicletas num dia antes, você com a sua, eu com a minha e tal, nossos equipamentos e tal. Aí depois a gente ia tomar água de coco. Cara, a gente já fez esporte junto? Né? A gente já fez esporte junto? Vários. É uma coisa nova? Não, mas é um pouquinho diferente. Eu nunca tinha andado de bicicleta com você. E foi uma coisa que a gente encaixou, que a gente super gostou. Obviamente, você ficou grávida, depois teve que parar. Mas olha como a gente inovou. Então, essas pequenas mudanças na rotina, dentro da rotina, é o que afastam cada vez mais uma rotina gostosa de uma monotonia. Sim. Né? Exato. Adorei, amor. Adorei. Muito bom. Mensagem final. Primeiro, dê os recados agora, porque você, como... Teu salário é caro aqui no podcast, então você tem que torrar teu salário. Não tenho salário. Eu peço toda semana de salário, mas não ganho salário. Tem sim, 50% das ações do podcast dessa mulher. Então vai lá. Agora a gente tem Esmera aqui, né? Então agora pelo menos tá... Cadê a Esmera aqui, Kaique? Esmera tá pegando uma nota pelos anúncios aqui. Eu tô sabendo que foi o patrocinador master. Hein? Fechamos. Sem o meu salário, eu pago meu salário Galera, aqui, fechamos o patrocínio master no podcast Esmera, marca de joias da Fabi. Mas recado final pra galera, dando os recados do podcast, do funcionamento, de quanto tá disposto. Toda segunda-feira, 6 da matina, vocês escutam esse podcast no Spotify e ao meio-dia vocês conseguem nos ver essa beleza aqui em pessoa no YouTube. Então, eu recomendo vocês escutarem, depois voltar pra assistir, né? Pra poder prestigiar, compartilhar, dar like, faz o que vocês quiserem. Vamos fazer bombar esse podcast aqui, pra gente conseguir levar essa mensagem pro maior número de pessoas. Tenham muita paciência nos relacionamentos de vocês. Tratem com muito amor o parceiro de vocês, porque uma vida sem amor é uma vida sem graça. Uau. Galera, recado dado. Até o próximo podcast. Fica com Deus e... Um beijo. Tchau.